E entrando na nossa mensagem, a gente está falando do 9º mandamento. A gente está terminando a série, essa série que a gente está provocando todo mundo, né? A gente sempre quis dizer isso, ninguém manda em mim. Tenho certeza disso, em algum momento você falou isso, né? Finalmente ninguém manda em mim. Você pensou isso algum dia? Pelo menos pensou isso. Aí a vida foi levando, você chegou nessa idade, talvez um pouco mais maduro, e descobriu que era um sonho. Sempre vai ter alguém que tem de alguma forma está ali colocando algum limite para você. E a gente vai olhando na Bíblia, a gente vê isso que está bem definido, essa questão dos limites. E nesse ponto, quando o povo está sendo formado, o povo de Israel está sendo formado, a gente tem os mandamentos. E a gente lê os mandamentos em sequência. A primeira vez mencionados os 10, eles está em Êxodo capítulo 20. E o texto que a gente está... O texto de hoje, quando a gente fala assim, ó, a gente vai ler o texto de hoje, você já aproveita para dar uma distraidinha, né? Não devia, mas eu vou ler, não vai dar nem tempo de se distrair. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Pronto, esse é o texto de hoje. Curto, direto, objetivo. E é daqueles mandamentos que você fala assim, precisava falar uma coisa dessa? Será que isso precisava ser dito? Parece que não precisava ser dito, né? É mais uma daquelas situações onde o óbvio se faz por necessidade, repetido muitas vezes, né? Decorado, falado e contado histórias onde ele funcionou ou ele não funcionou como princípio. E a gente tem as nossas experiências do falso testemunho. Eu tenho algumas experiências de falso testemunho. E nesse tempo de vendas de cursos online e de compra de produtos online, eu acho que você foi comprar ali uma caixa surpresa, não sei das quantas, ou um presente, ou uma coisa que você viu, uma promoção super, um curso maravilhoso, e você foi olhar os comentários daquele curso, ou os testemunhos daquele curso, ou os testemunhos daquele produto. E aí você foi ler, tinha 10 testemunhos, 10 textos escritos maravilhosamente bem, ou alguns mal escritos mesmo, de propósito, com erro de pontuação, e como se fosse uma pessoa bem simples escrevendo, tudo armado. Falso testemunho. E aí aquele presente que você pensou que você dá para o seu filho, né? Vou dar para ele, finalmente aquele presentão que você comprou naquela promoção, super promoção Shopee. E aí, quando chega, você estava esperando uma caixa de pelo menos 50 centímetros por 30 centímetros e vem um envelope. Aí você já, antes de abrir mesmo, você já percebeu o que era. Era uma réplica do presente que você queria dar. Era uma foto. Mas esse é o falso testemunho. E esses dias, eu estava na rede social e vi interessante, né? Um exemplo ruim, né? Estava vendo o TikTok. Exemplo ruim, devia ter trocado esse exemplo, né? Mas aí eu estava vendo o TikTok e tinha uma pessoa que tem esses propósitos de vida de TikTok, sabe? Pelo teu propósito de vida. O propósito de vida dele era desmascarar testemunho falso. E aí ele encontrou uma pessoa lá, ele tem alguns, né? Mas eu vi especificamente de uma moça, que ela dava os mais diversos testemunhos. Olha, falando de gravidez, olha, falando de fralda, falando de curso que ela fez e que funcionou. E ela dando... Então ela vende testemunho falso. Porque ela fala que fez o curso, ela fala que comprou o produto, mas ela está vendendo isso. Então a gente está numa lógica ruim, né, de falsidade, falsidade ideológica e assim por diante. A gente vai dar vários nomes que cabem muito bem aqui. Alguma experiência, Paty, você teve alguma experiência com isso, Vitor? Eu conheço uma pessoa que ela começou a fazer venda de um curso online, né, pelo Instagram, como um monte de gente faz, dizendo que aquele curso ia trazer muita renda para quem fizesse, comprasse, ia conseguir conquistar os sonhos, aquilo tudo, né? E ela colocava ali, então, os resultados que ela obtinha desse curso dela, né? Os bens materiais que ela foi adquirindo, a geração de renda em uma semana, uma coisa louca. E eu conheci a pessoa e eu acreditei, assim, poxa, você conhece a pessoa, né? Então, nossa, ela está realmente conseguindo, que bacana isso tudo. Quando, na verdade, depois eu descobri que era falso, né? Ela criava aqueles posts de resultados
para angariar, né, clientes, para conseguir mais pessoas que comprassem esse curso dela. E eu fiquei triste, porque é uma pessoa que eu conheço, que eu... Sabe quando você fala assim, mas poxa vida, sério que essa pessoa teve a coragem, né, de fazer isso? Uma expectativa de... Decepciona, assim. E aí é o que eu tinha falado no primeiro culto. Eu acho que isso é uma falta de amor ao próximo tão grande, porque quem compra tem uma esperança, né? Quem compra aquilo ali acredita, nossa, eu vou conseguir, eu vou gerar uma renda, eu vou conseguir, sei lá. São vários os motivos que alguém compra, né? E aí você enganar mesmo, você engana, você mente, né? Para que aquela pessoa faça aquilo, é muita falta de amor ao próximo, na minha opinião. Assim. Vai contra o mandamento de amar ao próximo. Só ama a si mesmo, né? Mas não ama ao próximo. Você sabe que... Bom, eu trabalho com internet e eu vendo curso, né? Tá fora do ar, o meu curso tá fora. Não, mas... Eu não comprei. Quem é essa moça que está vendendo o depoimento aí? Mas é muito real isso. E é impressionante como a gente vive num período que é convidativo para esse tipo de falsidade. Tem, inclusive, curso de como você falseia os seus resultados. Como você demonstra resultados falsos de maneira convincente. Então, tem curso até para isso. Para além disso, esses tempos eu também estava nessas coisas de navegar e parece que o Instagram é meio que... Toda rede social tem um pecado atrelado ou mais. O Instagram tem essa coisa da vida de plástico, de mentira, né? Talvez um pouco mais do que as outras redes. E aí eu passei pela bio de um cara, milhões de seguidores. Eu falei, caramba, milhões de seguidores. E aí na descrição da bio dele tinha lá 9.000 livros. Eu falei, 9.000 livros o quê, né? Que não tem o verbo. Ele vendeu... Vende, compra, vendeu lê. 9.000 livros, comprou escreveu. 9.000 livros. Não, escreveu... Aí o cara não fez o curso de como mentir, porque tá óbvio que não teria escrito 9.000. Mas o que ele queria dizer é que ele leu 9.000 livros. Aí você abre os stories do cara e fica evidente que ou ele não leu ou não aprendeu nada. Mas o ponto aqui é que nós vivemos um tempo em que nós nos transformamos a nós mesmos em produtos. Não é só o influencer do Instagram. Na medida em que a gente se transforma em produto, a gente tem uma tentação muito grande em mentir a respeito do produto. E quando a gente faz isso, a gente corrompe a nossa própria identidade. É uma vida de plástico, uma mentira a respeito da gente mesmo. E é uma mentira que não apenas engana o outro, mas corrompe a minha própria identidade, corta relações com quem sabe que a gente não é aquilo lá. Se eu botar o que eu não sou ali no perfil do meu Instagram, eu vou ficar com vergonha a hora que meu pai olhar, porque ele sabe que eu não sou. Eu estou cortando essas... A gente é uma comunidade de fé que não quer ser nem mais nem menos do que uma comunidade de fé. É isso. Eu estou cortando esses vínculos comunitários de quem sabe quem eu realmente sou. E não é privilégio de influencer ou de criador de conteúdo. Pode ser maior ou menor na nossa vida, mas é aquela coisa do espanhol fluente, sabe? As risadas nos denunciam às vezes, né? Pois é. O meu não é um portunhol horroroso. Mas é isso. Nós vivemos um tempo em que a tentação de dizermos que somos aquilo que a gente não é, ela é uma tentação gigantesca, ela é opressora. E ceder a essa tentação, mais do que um prejuízo ao outro, é também um prejuízo à nossa vida comunitária. Bom, a nossa sociedade tem muita falsidade, muita mentira, muita coisa dita que a gente tem algumas expressões, né? O que aquela pessoa fala não se escreve. Tem algumas coisas que tem a ver com uma lógica que a gente aceita o que é dito como mentira e parece que quando vai ser escrito não aceita. Só que nós estamos vivendo uma sociedade que sim, tem coisas escritas que são mentiras.
E a gente também tem o tempo todo está lidando com isso, e o nosso receio de ser enganado, de cair num golpe. E como a Patrícia falou aqui, às vezes é o nosso amigo que está aplicando. Às vezes é uma pessoa que a gente conhece, que a gente conviveu, que está escrevendo uma coisa que está faltando parte da verdade. A gente lida com... A gente tem até uma brincadeira que a gente coloca como se fosse inocente, como se fosse uma brincadeira. Mas quem aqui nunca falou, isso aí é história de pescador? Porque o pescador sempre aumenta o tamanho do peixe, né? E aí você vai pesquisar lá o peixe que ele falou que tinha 1 metro e aquele peixe só cresce até 30 centímetros. E justo aquele que ele pegou tinha 1 metro. E aí a gente começa a lidar com essas coisas. E nós temos personagens na nossa... Na mídia aí, que eles são famosos por aplicarem isso, né? Nós temos gente que ganha vida por fazer aquilo que esse texto está dizendo o contrário. Claro, quando a gente olha para esse texto, a gente dá uma judicializada nele. Não darás falso testemunho. É como se diante de uma autoridade você deve falar a verdade, como se ali naquele ambiente que tem uma demanda em jogo, a verdade precisa ser dita. Então colocando, dando literalidade para esse momento. Quando a gente estava falando no preparo dessa mensagem, aliás, a gente tem a Cozinha da Mensagem, um podcast que a gente grava, a gente junta a equipe pastoral e a gente discute cada mensagem. E a gente passa um tempo ali e a gente grava essa conversa em formato de podcast. Amanhã você já vai ver no nosso canal, você pode ver a gente discutindo. A gente não, justo nesse episódio eu não estava, mas a gente nunca está a equipe toda, né? A gente coloca uma parte sempre, mas eu não estava nesse episódio, mas o Marcos e os outros pastores conversando sobre o 9º mandamento. Naquela conversa, Vitor, você falou sobre o Código de Hammurabi. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse a gente sempre volta, né, em Hammurabi, no Código de Hammurabi, quando a gente fala dos 10 mandamentos, né? Nessa série é natural, quando a gente está querendo contextualizar os mandamentos de Moisés ali, a gente pense também nos povos circunvizinhos. E a expressão máxima, né, de legislação nos povos ali do Antigo Oriente Próximo, perto do Antigo Israel, é precisamente o Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi, quando a gente fala de mentira ou de falso testemunho, o que vem é precisamente essa questão circunscrita ao ambiente legal, ao ambiente jurídico. E por que isso acontece? Porque o Código de Hammurabi ele é de tal maneira rigoroso que existem muitas infrações que provocam pena de morte. Às vezes, como a gente viu, por exemplo, em não roubarás ou não furtarás, às vezes, dependendo do furto, dependendo contra quem que é, se for contra o rei, pena de morte. Quando você tem uma série de infrações que ocasionam, que acarretam pena de morte, que pena que você tem que dar para alguém que arma uma cilada, que faz uma armadilha, para que alguém seja penalizado? Bom, é pena de morte também. Então, esse contexto do falso testemunho no Antigo Oriente Próximo, em especial no Código de Hammurabi, como que ele é? É alguma coisa mais ou menos nessa linha, o que está escrito lá. Se alguém arma uma cilada para que outro caia na lei, juridicamente, e não puder provar, esse será condenado à morte. Então, o Código de Hammurabi ele circunscreve a questão da mentira precisamente a esse ambiente jurídico, porque naquele ambiente ele carrega um peso fora do normal. Não é o que acontece no Antigo Israel. Não darás falso testemunho. Ponto. Na frente do juiz, na frente do juiz, na frente do rei, na frente do rei, na frente do seu irmão, da sua irmã, na frente do seu irmão, da sua irmã, na frente do rei dos reis, na frente do rei dos reis. Pois é, quando a gente faz uma leitura direta, a gente fica pensando que isso aqui tem a ver com perjúrio, tem a ver com, diante de uma situação, de uma demanda entre duas pessoas e você testemunha, você deve dizer a verdade. Parece que está reservado a esse ambiente. E como o Vitor está colocando, esse mandamento vai além.
Ele se opõe à mentira, a meias-verdades, ao acréscimo à verdade, ao testemunho que desconta uma porcentagem da verdade, ao que é dito na intenção de destruir o próximo, e aquele que disse ter visto, mas não viu. Então, é amplo. Mas quando a gente está olhando aqui, nessa jornada aqui, nessa série, a gente sempre vai ao mandamento e depois procura qual é a história bíblica, ou qual é o ponto onde primeiro é visto aquele fato acontecendo. Né? Como em Não Matarás, nós vimos a história de Caim e Abel. Quando a gente está falando do falso testemunho, a gente vai no primeiro lugar onde tem a mentira chegando, a primeira situação de mentira. E a gente tem isso acontecendo ali logo depois da criação. Nas primeiras experiências ali, a gente já tem logo uma situação dessas que muda tudo e toca a gente aqui. A gente tem em Gênesis capítulo 2, a gente tem Deus falando com Adão. O Senhor, versículo 12, diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O texto continua. No capítulo 3, a gente tem a mulher encontrando com a serpente. E tem uma conversa. E nessa situação a gente tem uma descrição, isso está no capítulo 3, que é o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela tinha ouvido a recomendação divina de segunda mão. Ela ouviu de Adão. E a serpente entrou. O que ela está perguntando contém elementos do que foi falado, elementos da verdade. Mas na pergunta já está a intenção de provocação de uma falsidade. E a conversa continua. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E a mulher acrescenta: nem toquem nele. É um acréscimo também. Do contrário, vocês morrerão. Bom, se não pode comer, não pode tocar, uma inferência. Talvez a gente vai falar, né? Agora a resposta. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E acrescentou. Então, acrescentou ou não, né? Uma oposição do que foi dito. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí, o convencimento estava armado. E a gente sabe, você sofre a consequência disso. Você sofre a consequência disso. Quando a mulher disse, a mulher teve nessa conversa, ela acreditou que não morrerão. E eu queria muito dizer para você que a última vez que você esteve no cemitério seria a última vez. Mas infelizmente, porque esta mentira foi acreditada, nós teremos que ir lá mais vezes. A gente não quer ir, muito menos ficar lá, né? A gente não quer ir para ficar lá. A gente sabe, aquele lugar está sendo construído para ser cada vez mais bonito, porque é um lugar terrível. E ele fica parecendo um jardim, mas nós sabemos que não é um jardim. De algum jeito, essa falsidade do cemitério também tocou a gente. A gente quer ver um jardim, a gente quer ver um lugar bonito, um lugar que parece agradável, mas é o lugar mais infeliz e mais triste que você pode ir e que você não quer ir. E quando a gente lembra da última vez que a gente teve uma crise de choro, que a gente teve uma tristeza profunda, está relacionado a ir ou não ir para aquele lugar, porque pode ter uma pessoa muito querida sua que faleceu, que morreu por consequência do pecado, e que você não quis nem ir lá se despedir. Tal era a tristeza no seu coração.
A gente sabe disso, e quando nós pensamos nas pessoas que vivem, que convivem com a gente diz assim: não quero nem pensar como seria viver sem essa pessoa. Porque o pecado tocou a gente de morte. Né? Paulo, dizendo sobre a morte e sobre o pecado, ele diz que o pagamento pelo pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o presente que vem de graça, que vem de Deus, é a vida eterna. Então, em oposição à morte vem a vida. Mas a gente está aqui nesse ponto da queda, da destruição, e o sinal da queda está este mandamento, o 9º mandamento, a falsidade, a mentira, que entra de um jeito que começa a fazer parte do nosso dia a dia, que a gente começa a viver com isso. E a dor, né, da morte, a desordem, ela veio andando. Pelo Antigo Testamento tem vários momentos, eu falei aqui que é só um versículo que parece uma frase só sobre esse mandamento, mas na verdade os 10 mandamentos eles estão escritos diretos ali no Êxodo capítulo 20, mas tem muitas na sequência, né? Os autores vão explicando e vão falando e vão repetindo. É repetido de diferentes formas e principalmente através das histórias. Então, quando a gente está falando do mandamento lá na frente em Êxodo, a gente volta atrás e encontra histórias que já estão falando do dano, do não cumprimento desse mandamento. As pessoas estão conscientes disso. Quando sentam em casa para conversar com a família, ou as crianças estavam lá conversando, logo depois da ceia, logo depois do jantar, a conversa um dia era sobre os mandamentos. E as crianças aprendiam qual é a história que tem relação com isso. E é uma cultura oral. E as pessoas começavam a falar: tal história tem a ver com isso. Tem a ver com o bom resultado de a verdade ter sido dita. E essa tem a ver com o péssimo resultado da mentira ter sido praticada. E é o que a gente vai vendo. E a sociedade vai andando e piorando. E ora é mais literal, e ora sofre o dano, e sofre perseguição. Mais da metade do povo conhecido como povo de Israel é espalhado pelo mundo. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem 2 tribos, Judá e Benjamim, que conseguem se definir. Né? Nesse tempo, quando tem os mandamentos aqui, estão as 12 juntas. E eles são espalhados. Quando a gente chega no Novo Testamento, em relação ao Antigo, passam 400 anos, um montão de acontecimentos que tem a ver, que a gente sabe pela história, e que não está ali nos relatos aqui na Bíblia. E a gente chega ali, Jesus, num outro momento da história. Povo conquistado, Império Romano dominando, e Jesus está pregando para aquelas pessoas. E ele volta diretamente nesse mandamento, quando ele está dando o Sermão do Monte. Tem outros momentos que a gente pode encontrar esse tema, e a gente fala disso na cozinha da mensagem, mas aqui, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23, a gente tem Jesus falando diretamente sobre isso. Ele fala sobre os juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus falando diretamente desse assunto, colocando algumas questões para a gente considerar. Aqueles que cresceram na igreja vão lembrar disso. Teve uma fase, e aí a fase que eu vivi, a Paty falou que não viveu, né? A fase que eu vivi, onde a pessoa estava contando uma história que era aquele negócio assim: essa história tá com a cara de não ser verdade. Você meio que jogava uma simpatia em cima da pessoa. Você falava assim: sim, sim, não, não. E se a pessoa parece que era uma ameaça. Parecia colocar um revólver na cabeça da pessoa e ela se sentia ameaçada. Aí ela dava aquela reticência, assim, ela dava aquela paradinha. Não, é mentira. É como se você pegasse a pessoa na mentira se você dissesse isso. É quase que um encantamento. Como se você dizer sim, sim, não, não, fizesse a pessoa considerar se aquilo é verdade ou é mentira. E
Eu me lembro de alguns momentos a gente fazer isso e depois a gente meio que dá uma provocada. E aí, quando aquela pessoa eu pegava ela 2 ou 3 vezes na mesma semana, falando que você tinha que falar assim, sim, não, não, você já sabia. Isso aí não fala a verdade, né? E a gente tinha muito disso na minha adolescência, na minha juventude, me lembro bastante disso. Na minha, assim, infância, não era nem adolescência, eu cresci num ambiente mais tradicional de igreja, né? Meus avós eram muito sérios com as coisas da Bíblia e tal, dos 2 lados, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E aí um dia meu avô me flagrou, falando para minha avó, eu falando, né? Não, vó, eu juro. Né? E aí ele foi me explicar que não pode jurar é pecado. No meu contexto de adolescente, esse negócio de jurar é pecado, volta e meia alguém falava assim, não pode jurar. Eu falava, não, eu prometo, não juro. Você troca a palavra. Só trocou a palavra, fez a mesma coisa. E a resposta que meu avô me deu naquele dia, eu lembro de infância, eu acho que é uma resposta um pouco melhor, que é assim, você precisa jurar para sua avó acreditar? E é mais ou menos por aí que o texto está caminhando, né? Será que a gente está mentindo tanto que a gente já não tem mais credibilidade nenhuma para que a gente precise sempre, para ser crido, jurar? Aconteceu não lembrei hoje de manhã, mas essa é muito boa, assim, Val. Eu gosto de pregar umas peças na minha sogra, assim, sabe? É divertido. Eu também acho. E eu perdi completamente minha credibilidade com isso. Aí um dia a gente viajou junto, quando a gente voltou da viagem no aeroporto, chamaram o nome dela. Porque a gente pegou as bagagens que a gente tinha que pegar na esteira, né? E uma das bagagens a gente esqueceu. Estava com o nome dela lá, estava registrado o nome dela, mas a gente esqueceu. E aí, no alto-falante, chamaram o nome dela. E toda a família estava comprando coisa. E só eu estava esperando o povo com a bagagem, chamaram o nome dela para ir buscar. Eu não sabia o que era, só chamaram o nome dela. E quando o povo todo voltou, eu falei, olha, chamaram o teu nome aqui no alto-falante, tem que ir lá. Ela, chamaram nada. Você está me enganando. Eu tinha passado a viagem inteira enganando ela com essas coisas. Chamaram nada, você está me enganando. Lia, é verdade, os caras chamaram, é sério. Chamaram nada. E aí a gente vira o Pedro, da história do Pedro e o Lobo, que a hora que o lobo aparece, ninguém acredita. Aí eu falei, Lia, eu juro pelo meu seminário, porque jurar por Deus é pecado. Eu largo o seminário se for mentira. Não, o seminário você gosta, então é verdade. Mas assim, eu perdi a minha credibilidade fazendo brincadeiras, o que é, de certo modo, uma desvantagem. Mas a gente pode perder a nossa credibilidade mentindo, né? Então a gente vai criando subterfúgios, né? Esse jurar. Então imagina, quando sempre considera isso. Quando Jesus está falando tão especificamente, ele está falando como a gente está falando aqui. No sentido de que aquelas pessoas ali estavam vivendo essa lógica de sobrevivência da sociedade. Todo mundo vive daquele jeito. Então está falando, jura por Deus, jura pelo céu, jura pela terra, juro pela minha mãe mortinha. Né? O Gustavo falou, juro atrás da porta. Né? Minha mãe morta atrás da porta. Sei lá, vai fazendo essas coisas, né? Esses juramentos malucos, mas é porque você começa a condicionar a tua palavra onde você traga alguma coisa, algum elemento de fora. Que cai um raio na cabeça do Gustavo, se for mentira. E a gente então a gente criou uma lógica para fugir da palavra falsa, da falsidade, porque nós estamos numa sociedade que não se sustenta o que é falado. E lá naquele momento onde eles estavam vivendo é isso também. Só que eu queria que você percebesse aqui, a gente quando lê o mandamento, o texto original que nós lemos aqui, o primeiro, está falando, não darás falso testemunho. O que a gente está percebendo aqui, que a gente tem a intenção de preservar aquele que vai se tornar vítima sem ser. A lógica de preservar o próximo. Mas quando Jesus está falando, ele fala, não, o mandamento é maior do que isso. É mais do que isso. Ele tem um outro processo. O processo é da tua idoneidade.
É você, quando fala, o teu sim seja sim. É você que tem que ter credibilidade. Você é uma pessoa que tem crédito. Não é só preservar a vítima. É garantir que você seja uma pessoa de reputação ilibada. É garantir que, entre nós, e aqui ele está começando um novo movimento do qual nós fazemos parte. Entre nós, povo de Deus, a gente tem um outro jeito de tratar as questões. Então, se você vai andar pelos princípios de Jesus, vai andar a caminhada do cristão, nós andaremos em outro polo, trabalhando em outro polo, onde a falsidade não existe entre nós, onde a gente não precisa jurar pelo céu, pela terra, por nada. Nós vivemos aqui numa outra realidade, onde o nosso sim é sim. Quando alguém disser, entre nós, entre vós, é Jesus falando, entre nós aqui, ele está falando nós, entre nós, o sim é sim. Entre nós, o não é não. Entre nós, a gente não está descontando a verdade, não. Mas não é quando a gente jura por Deus, não é diante do tribunal, não é diante do chefe religioso, não é diante de uma demanda onde eu tenho que proteger um lado ou outro. Não é um amigo te chamando, né? Fala para minha mulher tal coisa, fala para o meu amigo tal coisa. Não é nada disso. É a verdade. E de vez em quando, diante de circunstâncias difíceis, o que a gente tem que dizer? Falar, olha, isso é tão sério que você está me falando que você precisa falar. Você vai precisar falar com seu filho, com a sua filha sobre isso. Esse teu sentimento aí não pode ficar só em você. Essa tua descoberta a respeito das escolhas que ela, sua filha, que ele, seu filho, tem, você não pode guardar no seu coração como se você não soubesse. E a gente está nesse campo onde nós fingimos não saber. Porque é mais fácil. Isso também é falsidade. Diante de alguém que precisa, por natureza, papai e mamãe, você precisa, por natureza, ser a referência. Você precisa, por natureza, pela natureza, você veio primeiro. Você chegou primeiro, por natureza. Natureza, a ordem divina colocou você na frente. Você chegou na frente da fila, e quando você tem ali o seu filho, a sua filha, fazendo escolhas ruins, você não pode fingir que não viu. Fingir que não sabe. Se o teu amigo é teu amigo mesmo, você não pode deixar ele ser traído, ou ela ser traída. Não pode. Se o teu amigo, você fala, não, amigo é o irmão que a gente escolhe, né? Se ele é teu irmão, você pode deixar que ele entre numa relação na qual ele será traído, na qual ela será traída? Então é esse processo que Jesus está colocando, está jogando a gente num lugar onde as escolhas ficam mais difíceis. Mas é muito bom. Imagina, eu só tenho amigo sincero. Mas não sincero, o sincerão que me mata, que me esmaga. Eu tenho amigo sincero que me ajuda. Que no dia que eu preciso de um testemunho lá para o meu curso, eu só vou pedir para ele, porque eu não vou nem pedir para ele. Se ele não fez o curso, eu não vou nem pedir para ele dar testemunho. Se ele não me conhece, ele não vai falar nada de mim. Eu não vou nem pedir para ele falar alguma coisa de mim. Agora, gente, se é o teu amigo e você sabe que aquele curso que ele está dando é bom, você não precisa nem pedir. Ele não precisa nem te pedir. Você fala, se você quiser eu escrevo alguma coisa sobre você aí. E algumas vezes você vai experimentar isso. Isso é o que Jesus chamou a gente para viver no reino. E é muito difícil isso, porque a gente tem na nossa sociedade dois polos. A falsidade ou o sincerão, né, Paty? Tem muito isso, assim, a gente tem que ser sincero, mas com uma sabedoria espiritual, né? E com um amor, porque eu cansava de ouvir assim, eu falo tudo o que eu penso porque eu sou muito sincera, eu sou muito honesta. E, gente, na verdade não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado, e essa sinceridade, ela machuca muitas vezes, né? Não é sem o amor, né? Ela traz coisas muito ruins, assim. Pois é. A gente tem o desafio, né, de viver a verdade. Naquela sociedade, tinha uma lógica de falsidade acontecendo o tempo todo. E olha que coisa impressionante. É justo porque tem essa lógica
Nesse processo, então Jesus ele passa por 3 processos, e nos 3 processos que ele passa, diante de Herodes, diante de Pilatos, diante do Sinédrio, ele é condenado. Condenado com testemunhas falsas. Testemunhas falsas. Olha só o que diz em Mateus capítulo 26, versículo 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Procurando um testemunho falso. No final, a gente conhece a história toda, pagando pelo testemunho falso. Pagando pela traição. Pagando para a multidão dizer Barrabás. Pagando para que o testemunho fosse falso. Buscando alguém que pudesse, de algum jeito, dizer uma falsidade contra Jesus. Então, aquele de quem era esperado a verdade. As autoridades de quem era esperado que eles lutassem pela verdade. Que eles tivessem lido Provérbios. Provérbios capítulo 16. A verdade, a sabedoria, o peso honesto, é o valor do rei. Eles não estavam fazendo o contrário, procurando a falsidade, procurando a mentira. E Jesus é condenado. E chega em outro ponto. No meio desse processo, e a gente também tem Pedro. Pedro é aquele que nega Jesus. E eu imagino, né, aquela situação onde Pedro estava certo de que com ele não haveria problema nenhum, sobre ser confiável, sobre ser alguém que não ia ter problema. Ele era confiável. Ele era confiável e estava confiante, até disse algumas coisas sobre isso para Jesus. E nesse público que nós estamos aqui hoje, nós tivemos os nossos 2 cultos e a transmissão, né, como o Renato falou, a gente com mais 1000 pessoas assistindo, sem falsa ilusão. Sem dúvida alguma, nós temos alguém aqui que sofreu dano pelo falso testemunho, que sofreu dano pela falsidade, que sofreu dano pela mentira. Só que nesse número de pessoas que nós temos aqui, nós temos também aqueles que em algum momento tiveram muita vantagem pelo testemunho falso, que usaram a estratégia da sobrevivência da nossa sociedade. Permitiram que a mentira ficasse ali, já que a mentira te dava alguma vantagem, ela ficou ali. Nós temos aqui, vez por outra, ajudando uma família, que entrou uma pessoa ali, ganhou credibilidade de todo mundo, e no final aquela pessoa trouxe muito dano para aquela família, muito sofrimento. A família dividiu, porque uma pessoa tinha 90% de verdade, 99% de verdade e 1% de mentira, que trouxe um dano para aquela família que até hoje a situação não se recupera. Alguém de vocês lidou com um casamento onde os votos, a aliança foi quebrada de tal forma que não teve reconciliação. Alguns de vocês estão no 2º relacionamento por causa disso. Alguém traiu a aliança, alguém traiu o voto, falsamente disse diante dos amigos, diante de Deus, diante das pessoas, alguma coisa, mas ele desde o começo, ou ela desde o começo, não sustentou a verdade. Alguns de vocês lidam com essa dor. Alguns de vocês sofreram ou sofrem, estão passando por processos trabalhistas, e tem falso testemunho lá. Sem falsa inocência da nossa parte, porque nós estamos falando com mais de 1.500 pessoas nesse momento. Existe também aqui, nesse grupo, gente que moveu um processo trabalhista injusto contra o patrão que fez tudo certo, mas você tratou de achar uma coisa para ver se você tirava alguma vantagem. Lembra que nós somos um grupo de pessoas que queremos ser um grupo de pessoas num lugar de segurança. Mas há coisas que nós não podemos mais continuar fazendo. A gente precisa mudar essa estratégia. A gente precisa, pela ótica de Jesus, viver o mandamento. O que aconteceu com Pedro? Na última vez que ele olhou nos olhos de Jesus, ele tinha acabado de negar Jesus pela 3ª vez, dizer: eu não sou um desses, eu não ando com Jesus. Dizendo todos os palavrões que você conseguiria dizer agora. Durante o julgamento de Jesus, o texto diz que Pedro e Jesus cruzam um olhar nesse momento onde ele fala. E Pedro sai dali para chorar. A Bíblia fala amargamente. Eu imagino que esse choro talvez você conheça. O choro de ter falhado numa promessa tua. Você fez uma promessa para quem você amava e você não conseguiu manter.
Você fez uma promessa para o seu pai, para sua mãe. Você prometeu alguma coisa e quem sabe você perdeu o seu amigo. O choro de Pedro é esse choro. O choro de ter falhado terrivelmente. De ter falhado com quem ele amava. Na próxima vez que Pedro encontra com Jesus, Jesus já ressuscitou. É o último capítulo do livro de João. E na hora que ele encontra com Jesus, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Jesus pergunta firme e diretamente: você me ama? E Pedro responde, gaguejando, responde, você sabe, eu gosto de você. Ele vai respondendo e a pergunta vem de novo. Na terceira vez ele pergunta com firmeza, um amor firme que só quem ama consegue fazer, só quem ama consegue fazer, amando com firmeza: Pedro, você me ama? E Pedro fala: Senhor, você sabe de todas as coisas, eu quero te amar. Eu quero te amar. E a pergunta é para a gente: você ama Jesus? Ouça Jesus dizer o teu nome. O teu nome. Vitor, você me ama? Patrícia, você me ama? Ouça Jesus dizer o teu nome. Fernanda, você me ama? Ouça Jesus dizendo o teu nome. Em João capítulo 14, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama Jesus? Muda a estratégia. Eventualmente, você pode ter tirado vantagem por uma falsidade que você cometeu, que você fez. Paulo pergunta para uma das igrejas que ele escreve, fala: não há entre vocês pessoas idôneas para lidar com as demandas de vocês? Pois nós, como comunidade da Vila, queremos dizer que tem pessoas idôneas aqui sim. Tem pessoas idôneas aqui sim. E se você quer mudar a sua estratégia e eventualmente você fala: eu cheguei longe demais numa situação, quero resolver, procura a nossa equipe. A gente quer te ajudar a resolver as situações que você pode ter chegado, que você precisa de alguém para te ajudar a sair dela. Mas nós vamos fazer assim: o nosso sim é sim, e o nosso não é não. A gente vai lidar com a verdade em todos os nossos relacionamentos. A gente quer fazer isso, é o nosso alvo. A gente vai lutar para que isso aconteça, para que quando alguém se casa aqui, o voto seja sim e mantido. Para lidar com aquela pessoa que tem, coragem para viver, e quando acontece uma situação como aconteceu com Pedro, a gente tem a alegria da restauração. Juntos aqui a gente vai se alegrar, vai restaurar famílias, restaurar pessoas, amizades, casamentos. A gente vai fazer isso porque nós somos o povo da reconciliação. Nós somos conhecidos como aqueles que fazem a reconciliação. Quero orar com você, quero orar por você. E para aqueles que vão ter uma jornada de restauração, quem sabe, de pedido de perdão, talvez, de reconsiderar a estratégia de vida, lembra que você não está sozinho. Tem mais gente que já passou por isso. O maior pastor da igreja do tempo de Jesus, o primeiro pastorzão, Pedro, passou por isso. Então não pensa: o que vão pensar de mim? Vão pensar de você o mesmo que pensa de Pedro. Um homem imperfeito, chamado por Jesus, mudando a estratégia de vida de uma vez por todas. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui diante do Senhor, diante de um desses mandamentos, daqueles que nos desafia no dia a dia, que nos desafia nas conversas mais simples da vida, até as situações mais delicadas, onde envolve prejuízo financeiro, envolve ganho financeiro, envolve situações onde nós podemos perder a reputação, onde nós podemos causar muito dano. Situações das mais diversas que envolvem a gente no nosso comportamento de comunidade, no nosso trabalho, nossa vida familiar e tudo que a tecnologia trouxe para nós. Senhor, a gente não dá conta se o Senhor não estiver com a gente. A gente não dá conta. A gente precisa de Jesus. A gente precisa ter poder do Espírito Santo, coragem para viver, para falar a verdade, para guardar esse mandamento, para viver o amor de Jesus em cada relação. Nos abençoa, cuida de cada um aqui, de cada família aqui, de cada relacionamento, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
pessoa que está do seu lado, se você tem essa liberdade, ou pegue na mão dela e diga comigo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, que você seja visto na cidade dizendo sempre a verdade. Tenha uma ótima semana.